pessoal perguntando se está muito tarde para começar. Nossa, estou com 30 anos, não comecei a investir em ações. O pessoal pega o exemplo, até o seu, por exemplo, que começou a investir com 14 anos, ou o Buffett, quando ele fala lá fora que comprou as primeiras ações com 10 anos, inclusive fala até que ele estava desperdiçando a vida antes. Então, lógico que começar antes é sempre muito melhor. Mas você não começou investindo logo de cara, então você trabalhou um tempo até descobrir sabe o investimento em empresas. A maioria do cidadão brasileiro, ele desconhece o efeito multiplicador que existe em você adquirir ações. Então, ele desconhece a perspectiva de ganho que tem nas ações. Então, se ele começa com 30, ele já vai achar que ele está velho demais. Não está, entendendo? O ganho em ações é uma coisa que ele é imprevisível, entendeu? Então, você sendo bem orientado, não há dúvida nenhuma que você vai ganhar, você vai ser muito melhor beneficiado do que qualquer outra aplicação. E quando você começou a comprar essas primeiras ações, o intuito já era formar uma carteira que um dia seria responsável pela sua aposentadoria, pela sua previdência ou não? Eu pensei no seguinte, em 1970, 71, foi uma época em que a economia passou a exercitar uma forma mais real, não é isso? E, nessa ocasião, a maioria dos fundos de previdência privada começaram a quebrar. Então, inúmeros fundos que ainda hoje se comenta, né, que eram fundos particulares. Era Pereira Barreto, Providence, Montepio da Família Militar, GBOX, uma série deles, né? Então, eu comecei a ficar, assim, eu diria até preocupado, né? Se os fundos de previdência privada quebraram, até que ponto uma previdência sustentada pelo Estado poderia me proporcionar uma renda mensal digna, não é isso? No futuro. Então, eu comecei a pensar no futuro. E, pensando no futuro, eu fui avaliando o quê? Fui avaliando as oportunidades que se ofereciam na época, não é isso? Que era letra de câmbio, ORTM, ARTP, bônus rotativo, tinha uma série de aplicações, não é isso? E tinha também ações que você participava no projeto de empresas, não é isso? Então, eu fui fazendo avaliações e cheguei numa conclusão de que seria talvez um pouco difícil, é isso? A Previdência proporcionar um retorno. Então, eu fui buscar uma outra fonte de previdência, uma outra fonte. Então, eu examinei inúmeras fontes. A RTM, o RTP, bônus, LC, tá certo? Contratos mercantis, enfim. Cheguei na conclusão que as ações, elas ostentavam e reuniam condições, se você tivesse a participação em bons projetos, em projetos de empresas futuristas, de você estar assemelhado com a postura do controlador ou dos maiores acionistas. Então, eu comecei a fazer o quê? Um estudo mais profundo de algumas ações de empresas que pudessem garantir ao longo de um período, não é isso? Longo, essa condição, a condição de te proporcionar uma renda mensal. Então, eu comecei a analisar com bastante profundidade, não é isso? E acabei fazendo o trabalho daquela que eu interpretava ser a empresa que melhor poderia suprir um projeto de 30 anos. Por quê? Porque se você tinha que contribuir 30 anos para a Previdência, eu